Paizinho Santo, Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nós te engrandecemos, porque o Senhor é Deus, o Senhor é Pai. Olha, Senhor, nós te amamos, Pai. Eu declaro meu amor por ti, porque o Senhor me amou primeiro. E o Senhor me dá a oportunidade de estar aqui, Senhor, falando das tuas coisas, das tuas maravilhas. Eu só te peço, Pai, que o Senhor me dê graça mais uma vez, para aqueles que vão estar me ouvindo através do fanpage da rádio, pela rádio e através do YouTube. Que o teu Espírito Santo, Pai, que é o nosso mestre, fale aos corações nessa tarde mais uma vez, e através da tua palavra. Pois te damos graças por tudo, e o fazemos em o nome de Jesus, o teu Filho amado, que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus. Olha, por mim eu já pararia por aqui. Não, sério. Só pelo que o Espírito Santo fez agora há pouco. Né? A pessoa começa a chorar, não é porque sou eu que estou falando. É a ação do Espírito Santo no coração das pessoas. E Maria, eu a conheci, não me lembro como nem porquê, né? Eu sei que eu conheço a Maria já faz algum tempo, mais de 2 anos. E ela mora na Argentina, em São Juan da Argentina. É que eu não tenho como. É difícil. É difícil, mas eu penso, mas não adianta nem pensar falar. Mas vamos lá. Vamos aqui, vamos ao nosso estudo bíblico. Eu vou botar no ar para você, mas a semana passada nós falamos sobre... Você sabia que Jesus nos compara, se crês ou não crês na sua palavra? O Senhor faz comparações conosco. Perdão. E a primeira fala foi exatamente aqueles que constroem a sua casa sobre a rocha, sobre ele. Né? Falamos isso. Nós falamos isso. Falamos isso hoje. Né? Falamos isso na semana passada. Mas nós vamos continuar falando a segunda parte. Tá bom? Que é sobre os que ouvem e não praticam. Ouve e não pratica. Nós vamos falar sobre esse tipo de pessoas hoje, que lamentavelmente, e muitos estão dentro das igrejas. Porque existem muitas pessoas que eles são simpatizantes da palavra. Eles se simpatizam, eles gostam. Porque quem não gosta de ouvir coisa boa? Fala pra mim. Quem não gosta de ouvir coisa boa? Todo mundo gosta de ouvir coisa boa. Mas coisa boa que nem a palavra de Deus, eu te garanto que não existe. Não existe. Você poderia ouvir muitas coisas nessa terra, muitas palavras nessa terra, né? Como, por exemplo, você ficou rico, ficou milionário, você ganhou uma herança, mas tudo vai ficar aí. É bom ouvir, mas sabendo que tudo vai ficar aí, né? Você não vai levar isso para o céu. Tá no céu, não precisa disso. Lá estão todas as primícias das coisas. Essa que é a verdade. Né? Então, nós precisamos... Claro. E através também da fanpage. Nós precisamos... Alfa. Precisamos... como se fala... Precisamos, como se diz, Mas coisa boa, que nem a palavra... Eu estou aqui tentando abaixar isso aqui só para... Então, nós precisamos dar crédito à palavra de Deus. Nós precisamos fazer uma coisa que dificilmente fazemos. Amar.
Quando se fala em amar a palavra, você não sabe o que você está dizendo. Amar a palavra é amar a Jesus. Amar a palavra é a mesma coisa que dizer eu amo a Deus. Amar a palavra é o mesmo que você dizer eu amo o Espírito Santo. Amar a palavra é o mesmo que você dizer eu amo a vinda de Jesus. Mas para tudo isso, para cada expressão que nós damos, tem que existir uma reação. Ninguém vai dizer que ama sem fazer nada. Não. Se você diz que ama, você vai ter que ter uma reação para provar aquilo que você está dizendo. Vou dar só um exemplo. Só um exemplo. E esse exemplo ele é imbatível. Ele é imbatível. São João 3,16 diz assim, olha. Porque Deus amou o mundo, quer dizer, o povo, as etnias, toda a criação dele humana que ele fez, porque Deus amou o mundo. Ele ama tudo, mas o ser humano é o principal, né? É o principal. Então está escrito assim, ele amou o mundo de tal maneira, que essa maneira tal ninguém consegue explicar, e tem uma ação que deu. Quer dizer, ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, a ação de Deus no amor por nós foi exatamente essa. Ele deu. O que ele deu? A Jesus. Então, se você não consegue amar esse livro, porque se você ama, você vai procurar pôr em prática o que você está dizendo que ama, que é o livro, que é a palavra, que ela é viva. E hoje, lamentavelmente, você vai em muitas igrejas, né, a gente chama de igrejas, em templos, onde você vê muitos incrédulos hoje, crentes incrédulos, crentes que, na verdade, é só um nome, né? Que seria só um nome. Entendeu? Porque de crente mesmo não condiz com o que eles falam. Não condiz. Esta é a verdade. Não condiz. Então nós precisamos prestar atenção no que nós vamos estar falando aqui, né? Precisamos prestar atenção por quê? Porque Deus leva a sério, né? Deus leva a sério o que nós falamos. Deus não é que nem nós, que falamos uma coisa, né? E fazemos outra. Não, Deus não é assim. Deus é um Deus de alianças. Deus é um Deus de propósito. E o tempo de brincar com Deus, como muitos brincaram, já acabou faz tempo. E muitos sofrem juízo porque brincaram com Deus. E não se pode brincar com Deus. É que as pessoas não têm noção. A mente das pessoas ficam cauterizadas, elas ficam travadas, né? E a palavra Deus se torna uma palavra qualquer, né? Se torna uma palavra qualquer. Ah, Deus, Deus, é Deus, ah, Deus, é. Não é simplesmente Deus, Deus, Deus. Não. Nós estamos falando do Criador do universo, do nosso Criador, do nosso Salvador. Nós estamos falando de alguém imortal, incriado. Ninguém pode explicar. Por isso que quando se fala de Deus, tem que termos muita reverência. Muita reverência. Porque Deus é soberano. E a soberania de Deus é algo muito sério. E Ele vê todas as coisas, Ele conhece
todas as coisas. Então tem muitas pessoas hoje que estão dentro da igreja, no culto lá, sentado, até com a Bíblia, whatever, mas não tem compromisso nenhum. Nenhum. Porque não demonstram compromisso. E é por isso que Jesus, quando ele falou sobre aquele que construiu a sua casa na rocha, né? E que o mar veio, a água veio, bateu com muito. Mas ele também fala daqueles que ouvem e não fazem prática da palavra. E que tem muita gente. Tem muita gente nas igrejas hoje. Muita gente que estão nas igrejas, mas eles não fazem o uso da prática da palavra. E isso é uma coisa séria que nós vamos ver agora, né? Porque se o Senhor comparou aqueles que ouvem e põem em prática, Ele também comparou aqueles que ouvem e não praticam. É por isso que, quando nós olhamos para o núcleo da igreja, que é o povo, né? Ali você vê distinções no meio. Ali você vê pessoas alegres, né? Ali você vê pessoas felizes. Ali você vê pessoas sorridentes, né? Pessoas de bom ânimo, não é? Mas da mesma forma você vê o contrário. Você vê pessoas tristes, não é? Você vê pessoas reclamando, pessoas até blasfemando, e que estão no mesmo núcleo chamado igreja. Você já parou para pensar nisso? É tão simples de nós podermos entender isso. Eu acho muito simples. Porque a palavra de Deus, ela nos faz feliz. Você entendeu? A palavra de Deus nos faz feliz. Quando nós colocamos a palavra de Deus em prática, quero dizer, quando nós buscamos viver o que diz a palavra, então, o que acontece? Acontece que ela vai surtir efeito porque ela é viva, né? Se ela é viva, com certeza vai nos fazer bem. Essa que é a verdade, vai nos fazer bem. Agora, nós olhamos para muitas pessoas, muitas vidas hoje, estão dentro da igreja, e você ouve aquelas conversas, eu estou orando há 200 anos, eu estou orando há 10 anos, Mas se você parar e analisar a vida dessas pessoas, você vai ver que muitas delas, não vou dizer que são todas, porque existem propósitos e propósitos de Deus na vida das pessoas. Temos que entender isso. Mas você vai ver muitas pessoas que estão passando porque não obedecem a palavra de Deus como diz. Mostram uma coisa, mas não vivem o que mostram. É verdade? Claro que é verdade. Então, nós temos a oportunidade de sermos reais, de sermos verdadeiros, de amenizar o sofrimento, não tirar o sofrimento por completo. Porque senão o que Jesus falou não seria verdade. Ele disse que no mundo nós íamos ter aflição. Ele não disse, vocês vão passar um tempinho com aflição, mas logo... Não. Ele disse, no mundo vocês vão ter aflição, mas vocês confiam porque eu venci o mundo. Então se nós entendemos a palavra e procuramos pôr em prática o que nós entendemos, o que nós amamos, na nossa vida, apesar de todas as turbulências, nós vamos ter paz, nós vamos ter gozo. Agora eu faço essa pergunta antes de ler aqui. Aonde é que você está construindo a sua casa? Sua casa espiritual. A sua vida, a sua família, os seus filhos, os seus irmãos. Enfim, aonde que você está construindo a sua casa?
Essa que é a verdade. Aonde? Porque nós temos que entender que Deus nos fez para operar em nós. Isso quer dizer, para nos usar como ferramentas dele. Para isso que ele nos fez. Mas muitos não sabem disso. Mas muitos nem pensam nisso. Então, antes de eu falar aqui, eu pergunto para você. Porque de repente, sabe o que acontece? De repente você já está sofrendo há muito tempo. E você tem todo o alicerce para construir a sua casa. Todo o alicerce. Toda a base. Só que você não está construindo. Aqui nos Estados Unidos é muito interessante. Aqui nos Estados Unidos, ultimamente o Código Civil de Construção, aqui na Flórida, mudou. Antes as casas, as primeiras casas, esse próprio apartamento, você dá um soco na parede, você fura a parede com um soco. Se você der um pesaço na parede, seu pé passa para o outro lado. Por quê? Porque a parede não é bloco, não é tijolo. Mas hoje as casas que estão sendo construídas, vou explicar o porquê, estão sendo construídas de lajotas, devido ao estado ser um estado que passa furacão. Então quando passa um furacão num lugar onde as casas são antigas, é arrancado que nem papel. Fica só aquela coisa de cimento no chão. Que eu já vi vários aí. Porque a casa é feita tudo de madeira, de pau. Não tinha nem coluna de concreto. Está me entendendo? Então o que acontece? Nós, que somos chamados filhos de Deus, se é que você está obedecendo. Porque nós vamos falar isso na sexta-feira, hein? Você não pode perder. Sexta-feira estamos falando sobre adoção. E aí eu vou mostrar muitas coisas sérias para nós mesmos. Para saber quem somos nós. Tem muita gente enganado hoje. Acha que está indo para o céu, que é filho de Deus. E na verdade não é não. E nem indo para o céu está. Mas isso é para sexta-feira. Então não deixa de assistir. 10 da manhã em espanhol e 11h30 em português. Então, aí Jesus vem em São Lucas, capítulo de número 6 e versículo 49, ele vem e diz o seguinte: mas o que ouve e não pratica. Hello? Tem muita gente ouvindo, mas tem poucas pessoas praticando. Se Jesus falou isso, é porque é isso aí. Você está me entendendo? Ele vem e diz assim, olha, mas o que ouve e não pratica. Canta no coro, toca na banda, toca no grupo de louvor, é dirigente daqui, é dirigente de lá, prega aqui, prega lá. Isso não quer dizer. Não. Se Deus usou uma mula para falar, por que não pode usar um ser humano? Porque a palavra dele é santa, a palavra dele é poderosa. E também não estaria escrito que Jesus disse que muitos vão chegar lá e vão dizer, Senhor, no teu nome, Senhor, no teu... Ei, te conheço não, cara. Ó, aparta de mim, maldito. Você que praticava iniquidade, vai embora, não te conheço. Então, não podemos nos iludir com essas coisas. Nós temos que estar atentos em querer viver e viver a palavra de Deus. Jesus diz o seguinte, ó, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Foi o que eu acabei de falar aqui. Se você vê as construções dos edifícios aqui, gente, dos prédios em que eu moro, por exemplo, que são altos, esses que eu moro. Na praia tem aqueles... Aqui tem que ser tudo de concreto, senão não aguenta um vendaval. Já quebra vidro, eles têm que pôr proteção. Esses aqui, toda a estrutura dele, a estrutura para construir, são de concreto. Mas o restante é tudo madeira. O meu teto aqui, se eu pegar um negócio com força para furar, fura e sai lá no chão da pessoa em cima.
que também tem uma camada fininha e é madeira, porque quando eles andam lá em cima, faz um barulho. Vocês estão entendendo? E não é uma construção mal feita. Não. Agora, tem pessoas que constroem aquelas casas que eu já vi, inclusive esse furacão que vai passar agora na Virgínia e nas duas Carolinas. Tem casa que está na beirada do mar ali que eu vi, casinhas assim. O cara botou tapume nos vidros, mas aquilo ali não vai ficar... Com a velocidade do vento que está chegando, 140 milhas, podendo chegar a 150. Categoria 5. Fora a força da água. Fora a maré que sobe. Que nem aconteceu aqui nos caios, que eles chamam de caios, né? Nos calos, que são pequenas ilhas que são construídas a ponte, que é lindíssimo lugar, aqui para o sul. Aqui não, lá para o sul da Flórida. Muito bonito. Então você vê que as coisas, elas são arrancadas mesmo. Por isso que Jesus disse, mas aquele que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. Se você constrói uma casa sobre a terra sem nada, ela não fica de pé se bate uma chuva muito forte, ou se existe uma erosão. A casa de torta cai, que eu já vi muitos aqui. Aí ele diz o seguinte, sem alicerces. Não tem alicerce, não construiu, não pôs nada. Preparou a terra, botou uma placa de concreto e construiu a casa em cima. Que fortaleza tem isso? Nenhuma. E tem lugares que eles não, lugares que, assim, essas barracas de meio do mato, eles não põem nada. É a terra, eles aplanam a terra, né? Bem aplanadinha, bota a madeira em cima da terra para fazer de piso, enfia as estacas das pontas, põe as paredes, bota o teto em cima. Mas aquilo ali não aguenta um vento. Não existe muito por aqui, é muito comum por aqui. O que acontece? Na qual bateu com ímpeto a corrente, a água, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Se nós conhecemos a Deus, se eu conheço a Deus, se você conhece a Deus, a nossa estrutura, toda a base, tudo que nós precisamos para nós levantarmos a estrutura da nossa casa, está aqui. Você vê que o diabo trabalhou tão forte contra isso, que em muitas igrejas hoje o povo não leva a Bíblia, que é a palavra de Deus. Aí você vai dizer, mas pastor, vai ter o telefone. Tudo bem, mas isso aqui não é Bíblia. É telefone. De repente você deixa cair no chão, quebra, não funciona mais. Cadê a Bíblia? Se essa Bíblia cair no chão, o que vai acontecer? As coisas que estão dentro, ela pode tudo cair fora, mas ela continua sendo Bíblia. Não vai deixar de ser Bíblia. E isso aqui não é Bíblia. Então até nisso o diabo tem trabalhado. A modernidade hoje tem ajudado a fazer com que as pessoas deixem de usar uma palavra que é viva e eficaz. E mais cortante do que uma espada de 2 fios. Então as pessoas hoje, tem muitos crentes que estão sofrendo, que a gente sabe, que vivem no círculo de oração, que vivem pedindo oração, mas se não buscar viver a palavra, é igual essa pessoa que o Senhor Jesus disse que construiu a casa sobre a terra. É uma casa que nunca fica de pé. Porque a palavra de Deus, presta atenção, a palavra de Deus, a Bíblia, não é para você gostar dela. O quê? Não, não é não. Não é. Pastor, não é para você gostar. Você não tem que gostar. Da Bíblia você não precisa gostar. Não? Não. A Bíblia, por ser a palavra de Deus, você precisa amar a palavra de Deus. Porque se você gosta da palavra de Deus, é como um doce. Come um pouquinho, depois não quer mais, joga fora. Não, quem ama não joga fora. Quem ama se dá por ela. Porque eu mostrei, a prova do amor é dar. Jesus não deu, o Pai não deu Jesus na cruz por nós, como prova do amor. Ele não é o amor de Deus provado na cruz por nós, lá e cravado lá. Então o crente não tem que gostar da palavra. Eu gosto da palavra. Não, eu não gosto da palavra. Não, eu não gosto. Eu amo a palavra. Por eu amar a palavra, eu tenho que buscar viver a palavra.
Porque se eu sei que ela é viva, que ela é eficaz, gostar não vai fazer diferença. O que vai fazer diferença é eu amar a palavra, é eu me entregar a viver a palavra. Por isso temos que amar a palavra. E Jesus não disse, você tem que amar a Deus sobre todas as coisas. Aqui está Deus, Ele é a palavra também. Mas os crentes hoje não estão nem gostando da palavra, quanto mais amar a palavra. Então hoje nós olhamos para alguns templos, algumas igrejas pelo mundo afora, é uma miséria, é gente chorando, é gente sofrendo. Aí você vai ver como a vida dessas pessoas são aqueles crentes que são cumpridores de ir ao culto, mas não são cumpridores da palavra. Não buscam viver a palavra, porque viver a palavra também é sofrer. Mas você sofre com gozo, porque você tem a ajuda do Espírito Santo. Porque quando se fala viver a palavra, está se falando dos dons ou do dom do Espírito Santo, que está aí dentro da palavra. Amor, ser benevolente, ser misericordioso, ser longânimo. Isso aí é a palavra. Ah, mas aquela pessoa... Não, meu querido, esquece, então você não vive palavra nenhuma. Eu me pego às vezes falhando em relação à palavra. Deixar de cumprir os requisitos da palavra. Mas quando eu me pego nisso, eu tento reparar. Eu digo, não posso ser assim. Porque a Bíblia não diz assim. A palavra não me recomenda assim. Por isso que Jesus, na sua sabedoria, ele vem e diz assim, mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, no qual bateu com ímpeto a corrente, água, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Então hoje nós vemos muitas casas, nós somos casa. Na Bíblia nos diz que nós somos o templo do Espírito Santo, somos a casa de Deus. Quantas casas hoje estão aí faltando reparações? E o pior é que quem faz a reparação está lá de fora. Ele não pode estar lá dentro. Que é o Espírito Santo. O reparador é o Espírito Santo. Mas enquanto nós não nos humilharmos, não aceitarmos, não procurarmos viver a palavra, o Espírito Santo ele não pode entrar, porque ele não acha nenhum ambiente para ele estar ali dentro. Aí tem rancor, tem a inveja, tem a mentira, tem o adultério, tem o engano, tem a prostituição, e tem uma série de coisas que o Espírito Santo fala, esse povo é tudo enganador, estão querendo enganar, mas a mim não, porque eu não posso entrar. Eu não posso entrar lá naquela casa para refazer o reparo. Começar a plantar os meus dons dentro deles. Ele não pode. Mas quando nós começamos a amar essa palavra, começamos a querer viver essa palavra, viver esta palavra, as coisas mudam. As coisas mudam. Por isso, meu querido, não adianta. Está escrito assim, olha, eu até esqueci de botar aqui, mas eu vou botar rapidinho aqui para os irmãos. Deixa eu botar aqui rapidinho, que já falei a primeira parte. Não quero mostrar aqui. Eu quero mostrar aqui a segunda parte. Né? Já da coisa. A casa está ali, a outra casa está ali. O que podemos dizer? Depois do que nós ouvimos, o que nós podemos dizer? Porque eu já disse para vocês que a Bíblia também é um espelho. Não para se maquiar, não para se pentear, mas é para olhar para dentro de nós, através da palavra, ver como nós estamos vivendo. E não é fácil. Eu digo para vocês que não é fácil. Agora, se você prestar atenção para terminar, veja bem. Olha o que Jesus fala aqui em Lucas 11, 28. Mas ele disse, Jesus disse o seguinte, olha, antes bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e as guardam. E as guardam. E as guardam. É isso mesmo, e aguardam. Não é guardar, pegar a Bíblia e botar ali em cima que nem eu ponho. Não, não é isso. Esse guardar é você pôr ele aqui, ó. Dentro da sua alma aqui, ó. E você andar com ela aqui. Porque ela vai te dirigir. É isso que ele está dizendo. Mas ele disse, antes bem-aventurados, felizes os que ouvem a palavra. Quer dizer, você ouve e ao mesmo tempo você está praticando. Ouve e aguardam.
você guarda, você procura viver, você procura praticar. Então você é um bem-aventurado. Então você é um feliz. Irmãos, nós não vamos mudar a nossa vida. Presta atenção. Nossa vida não vai mudar por causa de político que vai entrar aí ou que vai... Não vai mudar. Pode melhorar, mas mudar não. A nossa vida, não. Porque o que está determinado para nós, isso vai estar acontecendo. Ok? Isso vai estar acontecendo. Eu botei ali, na tela da rádio. Quem está comigo na rádio agora está podendo ver o que eu estava falando. Então, a nossa vida vai mudar quando nós começarmos a praticar a palavra de Deus. Aí a nossa vida vai mudar. Porque o mundo precisa ser melhor, mas o mundo somos nós, as pessoas. E para que o mundo seja melhor, nós precisamos ser melhor. Eu preciso ser melhor. Você precisa ser melhor. E a única coisa que pode fazer nós sermos melhores a cada dia é a palavra. Não tem outra coisa? É a palavra. Pode entrar quem quiser para presidir o Brasil, Estados Unidos. Porque o mundo vai continuar do jeito que vai. Porque o diabo está trabalhando neles. Com essas coisas que têm acontecido aqui. Ó, a coisa mais injusta que eu vejo, que eu não gosto de ver, é a separação dos filhos dos pais. Eu tenho meu netinho pequeno. 3 aninhos. Quando eu começo a pensar, me dói. E aqui estão fazendo isso. Sem justiça. Ah, pode ler Bíblia com ele lá no gabinete, como diz que fazem, que oram. Não interessa. Isso não muda. O que muda é nós amarmos essa palavra e pôr em prática a palavra de Deus. Porque do contrário, como diz no inglês, forget it. Pode se esquecer. Não vai acontecer nada. Amém? Tá certo, meu querido? Minha irmã, você quer mudar o rumo da sua vida? Tá difícil a coisa, tá feia. Você não sente tranquilidade, você não sente paz em lugar nenhum? Começa a amar e viver a palavra de Deus. Há um que você sofra, mas faça por amor a Deus, porque a palavra é dele e é ele, representa ele. E tu verás as mudanças que Deus fará na sua vida. Amém? Porque não adianta, do contrário, a aparência não muda nada. A aparência engana a própria pessoa. Engana os demais, mas engana principalmente a própria pessoa. Porque ela nunca sai do que ela é. Sempre será o que ela é. E cada vez mais para baixo. Até que todo mundo vai se dar conta que aquilo tudo era falsidade, farsa, e aí pode ser tarde demais. Tá certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos orar para terminar e agradecer a Deus por esse momento tão especial que o Senhor tem nos dado aqui para falar sobre essa parte. E depois eu vou mostrar para vocês o que nós vamos falar semana que vem. E eu não quero que você perca, porque vai ser quente o negócio. Tá bom? Vamos orar, vamos terminar aqui e depois eu vou te mostrar o que vamos estar falando. Paizinho Santo, Pai querido, muito obrigado, meu Senhor, por tudo quanto o Senhor tem dado para nós, por tudo quanto o Senhor tem feito por nós. Sabe, Pai, por isso eu estou aqui nesse momento, primeiramente te agradecendo, pedindo perdão dos meus pecados, minhas faltas, e falar para o Senhor nos ajudar, que nós possamos amar a Tua palavra e viver segundo o que está escrito nela. Ajuda-nos, ó Pai. Dá-nos da Tua graça, dá-nos do Teu Espírito, da Tua fortaleza, para que possamos viver a Tua palavra. Abençoe meus irmãos, Senhor, que estão pelo Facebook, meus irmãos que estão através da rádio e aqueles que vão assistir pelo YouTube. Dá-nos graça e ajuda-nos em tudo, pois nós dependemos do Senhor e precisamos do Senhor. Te damos graças por tudo, meu Paizinho querido, e o fazemos em nome de Jesus, Teu Filho amado que vive e reina para sempre. Amém, amém. E glória a Deus.